Neste momento, você está na TV IBM. Mas que TV IBM? Que isso, Nilson? É novidade para todos vocês aí. O IBM, Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, está estreando, inaugurando aqui a sua TV no YouTube para levar mais informações para todos vocês que têm curiosidade e querem saber um pouco mais a respeito da microfisioterapia. O nosso foco é falar para aquele que ainda não é paciente, mas que já ouviu falar da microfisioterapia, mas tem muitas dúvidas, não sabe ainda o que de fato é a microfisioterapia e o que ela pode ajudar. Nós vamos falar também para aqueles que já atuam com a microfisioterapia e como é que você deve avançar nos seus trabalhos ou nos seus estudos para que você possa prestar ainda um melhor atendimento para os seus pacientes. E nada melhor, ninguém também melhor, para poder falar sobre microfisioterapia do que Dr. Rodolfo Biasi, que está presente no estúdio hoje, uma das pessoas, um dos primeiros brasileiros a estudar a microfisioterapia, a trazê-la para o nosso Brasil, é pioneiro nisso e sócio, diretor e fundador do IBM, Instituto Brasileiro de Microfisioterapia. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodolfo. Eu que agradeço, Nilson. Agradeço aí por todo o trabalho que você vem fazendo junto com a gente nessa possibilidade de divulgar ainda mais esse método, né? De espalhar mais essa boa notícia que é a microfisioterapia aí para a saúde, né? Mas sim, sou formados das primeiras turmas de microfisioterapia desde 2005, né? Ou seja, já há 18 anos. 18 anos, maioridade. Com esse método. Já está fazendo maioridade. A minha filha faz amanhã 18 anos. 18 anos na microfisioterapia também. E venho, né, atuando tanto em minha clínica, né, nos consultórios, onde eu atendo não só aqui em Londrina, mas em diversas áreas aí do Brasil. Uhum. E, óbvio, hoje sou um aqui dos responsáveis, né, pelo método no Brasil, para passar essas formações para os fisioterapeutas e médicos veterinários, né, que possam buscar esse conhecimento para ter melhores resultados aí, para conseguir acolher melhor os seus pacientes com seus sintomas, né? Perfeito, Rodolfo. Bom, de vez em quando eu vou dar uma escapada e falar Rodolfo, porque eu já conheço o Dr. Rodolfo já faz um tempo, mas o certo é chamar de Dr. Rodolfo, né? É o homem do IBM. Olha, Dr. Rodolfo, eu acho que uma das principais perguntas e a que a gente deve... que seria bacana a gente iniciar por ela, é para aquelas pessoas, pensando naqueles que ainda não têm informação, ouviram falar da microfisioterapia, mas eles não sabem de fato o que é. Então, vamos responder para essas pessoas o que é a microfisioterapia. É uma pergunta que a gente escuta muito, né? Porque tem muitas pessoas que, por mais que o Brasil já tenha 18 anos esse método, mas ainda é um método que pouco ainda se escuta falar muitas vezes, né? A gente costuma dizer que o grande marketing da microfisioterapia é o consultório, né? Porque as pessoas procuram a microfisioterapia com indicações de outros pacientes que já passaram, mas não conhecem o que realmente é, né? Sim. E é um método, então, francês, né? Que foi criado há mais de 40 anos, né? Já tem a sua criação, mais ou menos na década de 1982, que foi com esses dois franceses fisioterapeutas, né? O Dr. Patrice Benini e o Dr. Daniel Grosjean, que eles, depois de serem formados na medicina osteopática, que eles fizeram lá, a formação deles na França, eles criaram, né, esse método a partir de estudos mais aprofundados da embriologia, da fisiologia, da anatomia, e eles foram observando toda essa construção do nosso corpo, lá dentro da barriga da nossa mãe, né, que é a embriologia, que é onde nós nos desenvolvemos no início, né? Sim. E eles foram vendo, então, as estruturas que se formavam. Quais estruturas vinham primeiro, né? O aparecimento dos primeiros tecidos, órgãos. E com isso eles começaram a construir diversos mapas. São esses mapas que nós utilizamos justamente para fazer a procura através desses pequenos toques que a micro exerce sobre o corpo, para procurar localizar uma área mais restrita no corpo, né? Mais dura, vamos dizer assim. Essas áreas, elas podem estar espalhadas em diversas áreas do corpo, onde o fisioterapeuta que faz a microfisioterapia vai fazendo essas palpações e localizando, então, o local onde se encontram essas baixas vitalidades do corpo, que são esses bloqueios. A partir desses mapas, com o local que a gente encontra bloqueado, nós conseguimos definir, então, muitas áreas que estão em fragilidades e que possivelmente começam a levar a alterações do funcionamento, tanto físico, quanto comportamental, quanto emocional, da pessoa que está ali com aqueles bloqueios. E aí que vem o grande X da questão, né? Esses dois franceses começaram a identificar que o nosso corpo carrega memórias dos traumas que nós vivemos. E essas memórias, elas ficam registradas, então, no nosso corpo físico. Hoje já tem diversas pesquisas que já foram feitas e já se vem colocando o quanto que o nosso corpo físico, né, reserva as informações dos traumas
que são vividos. E ele, então, com esses mapas, começaram a identificar esses pontos. Então, essas áreas que nós encontramos rígidas, né? Elas nada mais ou menos são os traços das memórias desses traumas que ficam ali registrados no corpo e que possivelmente estão afetando o funcionamento de um órgão, de uma glândula, de um músculo, de uma área do sistema nervoso, que por consequência pode começar a ter uma alteração. E ali, então, muitas vezes está sendo o fruto causal inicial de muitas vezes uma doença, um sintoma, né? Então, a ideia justamente da micro, a metodologia da micro, pelo nome próprio diz, né? Que são pequenos toques, é identificar essas áreas no corpo, identificar as áreas que estão fragilizadas, interpretar e entender que tipo de traumas são esses que o corpo está carregando e, através de pequenos toques no corpo do paciente, né, ou seja, através do corpo físico, nós estimulamos esses pontos de bloqueios para que o corpo faça um novo reconhecimento dessas informações e ali ele possa buscar, né, um trabalho para se reequilibrar e reorganizar, né? Então, essa é um pouquinho da história de como a micro vai funcionar e influenciar o seu paciente a ter um melhor resultado, né? Ou você que está procurando melhorar, né, os seus sintomas, também vai buscar a microfisioterapia por isso. Para quem eu, por exemplo, né, não sou profissional da área, não sou detentor de conhecimento da microfisioterapia, mas, óbvio, acompanho vocês, então sei um tanto, mas para quem está lá nos assistindo nesse momento, ele deve entender o seguinte, ele tem um sintoma, está lá com um problema, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser dor, pode ser esse tipo de coisa, tudo isso, qualquer um deles. Pode ser, qualquer tipo, sintomas físicos, sintomas comportamentais, emocionais. Certo. A gente entende que a gente trabalha muito dentro de áreas psicossomáticas, ou seja, são informações, às vezes, de coisas que a gente vive, muitas vezes numa área emocional, mas que eles vão afetar muitas vezes o nosso físico. Então, dores físicas, né? Sintomas aí, tendinites, bursites, né? Isso tudo pode também ser trabalhado na microfisioterapia, além de, muitas vezes, alguns comportamentos emocionais que possam estar alterados, como você colocou aí, uma ansiedade, uma pessoa que está meio que depressiva pode ter correlações com essas informações. E o fisioterapeuta atuando com a microfisioterapia, ele pode ajudar e complementar essas pessoas que muitas vezes já estão fazendo alguns tratamentos, né? Medicamentosos ou terapias, né? Então, a micro vem como um auxílio, né? Como uma ajuda para estar buscando entender um pouco melhor essa causa do porquê que a gente desenvolve esses sintomas, né? Quando o senhor falou dos medicamentos, eu fiquei pensando aqui, né? Numa sequência aí de entendimento para quem está acompanhando a gente, está assistindo esse vídeo. Eu tenho um sintoma e, de repente, eu começo a tratar esse sintoma, que pode ser uma dor, pode ser uma ansiedade, pode ser o que for, e aí com medicamentos. Mas eu trato, melhoro um pouco, depois volta, e aí fica aquele negócio, vai e volta, aquela dor que sempre incomoda, eu tomo medicamento, fica bom, depois que eu paro de tomar, volta, eu não consigo resolver. É porque o medicamento não está tendo ação aonde deveria ter. E aí a microfisioterapia, ela identifica o local que está originando esse sintoma, e é lá que vocês vão tratar, é isso? Essa é uma pergunta bem interessante, uma colocação muito importante sua, por quê? A micro não vem a substituir um medicamento e nem colocar ela como se algo que fosse errado. Tá. O nosso corpo, com esses traumas que nós carregamos, esses traços que ficam registrados no nosso corpo, é o que hoje a ciência estuda, a neurociência estuda como as memórias celulares que o corpo tem. Elas geram uma predisposição e uma fragilidade, que é um fator que eu poderia falar assim, ali está o início da causa de muitos sintomas. Tá. E muitas vezes os medicamentos, né? Eu tô com uma inflamação no tendão do bíceps, eu tenho tendinite. Você vai lá e toma um anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele vai agir apenas no processo inflamatório. Certo? Mas a micro, nós conseguimos procurar identificar o que predispõe aquela fragilidade para aquela inflamação. Assim como um paciente que muitas vezes está lá muito ansioso, né? Uma palavra que a gente escuta muito hoje. Né, hoje em dia. E aí a pessoa vai lá e toma um ansiolítico. Ele vai atuar em cima de processos químicos, hormonais do nosso corpo para controlar a ansiedade. Tá. Mas a pergunta seria o porquê que se desequilibrou essa parte química, esses hormônios no nosso corpo, para chegar até um ponto de uma ansiedade. Por que é que eu estou ansioso? Por que é que eu estou ansioso? Então, na realidade, é justamente isso. A micro ele vai tentar ir atrás da causa. Então, a micro ela pode somar essa informação. Às vezes, aquele remédio ele está tendo a sua ação ali na inflamação, na ansiedade. Porém, por que volta? Porque a causa que pode estar em alguma história desses traumas que foram vividos, muitas vezes não foi acessada ou abordada ainda no corpo. Né? E é interessante a gente citar isso, Nilson, porque hoje a gente sabe que o corpo físico tem esse registro.
Então, eu preciso de meios e maneiras de atuar no corpo físico para conseguir, muitas vezes, essa resposta, né? Certo. A micro é um método, mas hoje temos diversos métodos que atuam no corpo físico para auxiliar nesse processo de reconhecimento, né, e reparação. Certo. Mas a micro é um método muito bacana e que eu sou suspeito para falar, né? Há 18 anos trabalhando com isso e vejo os resultados, às vezes, até de coisas que jamais eu achei que eu poderia ter resultados como fisioterapeuta, né? Uhum. Mas a micro, ela possibilita a gente de dar ao organismo físico a informação do que está aí prendendo ela de funcionar de uma maneira adequada. Uhum. Então, isso é o que é mais legal. É uma dentro da micro. reprogramação que faz ali no organismo da pessoa. A gente né? estimula muito, a gente gosta da palavra, que é estimular o corpo a fazer um reconhecimento daquilo que não foi reconhecido no momento vivido. Certo. Imagina que quando a gente passa por um evento, né, um trauma, seja ele físico, seja ele emocional, o corpo ativa todos os receptores para fazer uma análise do que é aquilo. Uhum. Quando ele não consegue ter um bom reconhecimento, todas aquelas áreas que foram ativadas, elas entram, entre aspas, como se fosse uma ação ineficaz, né? O Certo. corpo não teve um bom reconhecimento, e aí aquilo trava a ação do organismo. Então fica a informação do conflito vivido, porém não fica reconhecido como o corpo vai reagir àquilo. Uhum. E aí é onde o corpo se adapta e começa a ter aquela... A gente costuma dizer que é uma parasita, né, de informação, um parasita de informações que vai ali paralisando o corpo no seu funcionamento e impedindo ele de ter uma boa resposta. Uhum. Seu corpo pode se adaptar e ficar com essas marcas a vida inteira, até com Sem 50 problema. anos e não ter nada. Mas lá com 50 anos aquilo pode ser ativado e o corpo começa a ter aquela falha, né? Então é por isso que é interessante tratar e buscar a microfisioterapia, porque ela não só vai ajudar no sintoma, como ela poderia até às vezes estar prevenindo amanhã sintomas que poderiam vir, porque os registros estão ali. Mas nós conscientemente não sabemos, né? Uma curiosidade minha agora, você falando disso aí, com relação de repente, o cara já tem isso há muito tempo e isso só vai aparecer lá na frente, né? Isso responde, de repente, aquela pergunta que o cara fala assim, poxa, mas eu comi queijo a minha vida inteira, nunca tive problema, e agora eu como queijo, tô com alergia. De onde que surgiu isso? Pode ter origem nisso também, doutor Rodolfo? Sim, também podemos ter origem dessa forma, né? A pessoa comeu ali a vida inteira o queijo, tomou leite a vida inteira e nunca teve nada, né? Ou, muitas vezes, tinha alguma fragilidade, mas nunca era aquilo ativado, né? Aquela informação que, pô, eu tenho uma reação com aquilo. Mas passa lá um tempo, aquela informação vem mais forte e eu começo a ter uma resposta física ou até mesmo emocional depois de comer lá um leite, um queijo e assim por diante. A ideia é entender aonde está a fragilidade desse queijo, né? A gente pode pensar, mas o intestino está tendo uma dificuldade de assimilação. Mas o porquê que o intestino começou a ter essa fragilidade? É uma investigação que faz mesmo. É uma investigação. E é uma investigação justamente buscando sempre achar a causa. Onde está o início de tudo isso? O que levou àquela fragilidade? Né? O intestino vai continuar assimilando, mas o porquê, de repente, aquele composto, aquele alimento, começou a ter um efeito que muitas vezes o organismo não assimila. E aí é onde eu tenho uma resposta, muitas vezes, como uma defesa do corpo, ativa um sistema imune, eu entro num processo alérgico, né? Ou um processo de intolerância, e aí eu começo a ter aquele sintoma. Então, a micro pode auxiliar nesse passo também. Olha que legal. Mas uma outra, dando sequência, né? Porque toda vez que eu for fazer uma pergunta, eu falar que é uma outra pergunta, eu vou falar aqui umas 20 vezes aí, porque eu tenho várias perguntas para fazer aqui. Conforme a gente vai falando, a gente vai perguntando ainda mais, né? Cada vez mais vai surgindo outras. Já não tem meia dúzia aqui, não estava nem no que Já eu tinha. né? Vamos lá, mas vamos lá. Como que a microfisioterapia, ela se diferencia das outras abordagens terapêuticas hoje, né? E quais são as respostas que os pacientes podem esperar e aguardar a partir de uma sessão de microfisioterapia, doutor Rodolfo? Tá. Eu acho que um ponto muito diferencial da microfisioterapia, eu acho que primeiro eu vou até destacar uma informação aqui. A microfisioterapia é um método de terapia manual. Tá? Então, ou seja, não existe nenhuma outro tipo de abordagem, outra forma de realizar uma sessão de microfisioterapia, senão presencial e com toques. São toques sobre o corpo, independente se a pessoa está com roupa mais grossa ou não, sempre com a vestimenta, com roupa, o fisioterapeuta vai fazer esses leves toques no corpo, procurando localizar essas áreas mais rígidas, como eu disse ali no começo, né? Então, a gente identifica as áreas rígidas no corpo com uma técnica de terapia manual, um toque sutil sobre o corpo. E ali a gente consegue, então, diagnosticar a área que está fragilizada e ali trabalhar sobre o ponto correspondente àquele bloqueio
para que o organismo faça o tal reconhecimento da informação e se repare. Mas eu acho que um grande diferencial, bom, eu tenho formação em osteopatia, eu fiz formação, tenho uma pós-graduação em terapia manual, tenho um mestrado em bioengenharia, né, onde a gente trabalhava muito com posturas. Eu já fiz diversas técnicas manuais, Maitland, Mulligan, Mackenzie, Cyriax, né, ou seja, eu tenho diversas formações, a terapia craniosacral. E quando eu fiz a micro me fez um start tão grande de outras informações, e o que eu acho que foi muito bacana na micro. A micro, com os estudos que ela faz, principalmente muito embasados na embriologia, ela me deu um porquê. Muitas vezes eu tinha resultados com a própria osteopatia, com as técnicas posturais, com as técnicas de terapia manual, com a terapia craniosacral, porque ela me mostrava, né, informações da origem do porquê aquilo entrou em um processo de problema. Né? Então, quando eu comecei a entender um pouco melhor essa embriologia, que é essa construção do nosso corpo com a micro, aquilo me esclareceu e clareou muitas informações dos próprios outros métodos que eu já tinha feito, né? Então, a micro tem esse diferencial. E o que eu acho legal demais na micro é que ela busca tratar a causa do problema. Né? Quando a gente vai atender um paciente vem ou com uma dor de cabeça, ou com uma dor no ombro, uma dor no quadril, uma dor nas costas, uma lombalgia, né? Como a gente tem muito aí. Sim. Ou que venha por um estado mais de uma irritação, uma ansiedade, que aparece para nós hoje, né? Então, nós observamos que eu não vou tratar a dor de cabeça dele, eu não vou tratar a dor no ombro, a tendinite, a síndrome do impacto que ele tem, ou a dor no joelho, né? Eu não vou tratar isso, eu vou tratar o indivíduo. Então, a micro é bacana porque ela faz essa visão muito mais integral. Ela tem uma linha dentro da saúde integral do corpo, de olhar o organismo como um todo. E ali fazer todas as correlações e interpretações do porquê aquelas áreas estão fragilizadas. Né? Do porquê que se fragilizou esses pontos. Às vezes, eu vou colocar um exemplo da embriologia, só para você entender, para todos entenderem um raciocínio. Às vezes as pessoas chegam para nós lá, eu tenho uma dor no dedão da mão, a hora que eu fecho a mão, a hora que eu mexo o polegar, né, me dói muito a mão, e isso começou do nada, eu não fiz nada, olha, eu não trabalho com nada que usa a mão, eu sou, sei lá, qualquer profissão que não atua com aquela área, e por que eu tô tendo essa dor? Aí a gente vai lá, faz o exame, faz o ultrassom, tá inflamado o tendão ali do polegar, e aí vamos lá, uma tendinite, né? Só que quando a gente vai estudar na embriologia, esses músculos, somente os músculos abdutores aqui do polegar, que são os músculos que fazem a gente abrir o polegar, esses músculos, eles lá na embriologia, eles nasceram juntamente com a musculatura lisa das vísceras. Então, por exemplo, esse músculo exclusivo que eu estou falando, ele nasceu junto com a parte da musculatura lisa intestinal. Então, se a pessoa tem uma fragilidade no intestino, ele, por consequência, pode ter uma fragilidade no músculo. Então, às vezes, eu iria ficar naquele músculo, fazendo lá um ultrassom, um choquinho, uma mobilização, né? Liberar uma cervical, amenizar, tal. Vou mexer naquela área, mas às vezes eu não tenho a resposta que se concretize. Por quê? Porque eu posso ter uma informação de alguma falha, de algum conflito que essa pessoa viveu e que possa estar registrado em cima, né, a gente chama de estágio corporal do intestino. Então, toda aquela via que deu origem ao intestino, então, os músculos do intestino, o próprio intestino, o sistema nervoso relacionado ao intestino e os músculos que nasceram lá na barriga da nossa mãe junto com essa área visceral, ela vai ter fragilidade. E aí eu tenho aquela dor no polegar, mas não tem nada a ver com o músculo em si. Sim. E sim que pode estar vindo com um problema lá do intestino. E se eu não for lá identificar qual é a origem daquele problema intestinal, eu vou continuar com aquele sintoma. Pode ser que hoje eu fui lá e tomei um anti-inflamatório, ficou um mês, 2 meses, 3 meses, legal. Mas eu passei por alguma outra coisa, aquilo voltou. Então, o que eu acho que é um diferencial da microterapia? Ela busca entender essa integralidade do corpo, olhar o corpo como um todo, né? Não tratar apenas o sintoma, ir atrás do fundo de onde está a história, por tudo onde isso caminhou, né? E ali procurar a causa que levou àquela fragilidade. Então, isso que eu acho que é o mais legal e é um diferencial da micro. Muito grande, com E certeza. óbvio que os outros métodos que eu tenho me complementam, porque eu consigo trabalhar com outros métodos diretamente sobre uma área que eu já sei que está frágil. Então, quer dizer... Não uma quer visão dizer... ainda mais ampla, né? Sim, não quer dizer que a micro é o soberano, que é o que resolve tudo, não. Mas ela busca interpretar isso e depois eu posso tratar com diversas outras maneiras, né, aquelas áreas com aquelas fragilidades.
Top né? Então, demais. por isso que a gente gosta de falar sempre, a micro é um método complementar, né? Olha, pensando nisso tudo aí, com todas as formações que o senhor tem, e sei que a sua base de graduação veio da fisioterapia. Fisioterapia. Apenas fisioterapeutas é que podem atuar com a microfisioterapia? É isso? E por que disso? Tá, na realidade, a microfisioterapia, então, ela é o nome micro, porque são pequenos toques. Fisioterapia veio porque os dois criadores são fisioterapeutas franceses, né? Como eu disse lá no começo. Uhum. Então, por isso que o nome é microfisioterapia, né? Esse é o nome que nós temos aqui no Brasil. Lá fora, em alguns outros países, porque a micro não é só dada no Brasil, ela tem em toda a Europa, né? Polônia, Suécia, Holanda, Alemanha, na Rússia, né? Tem também na África, em alguns países da África, que esses franceses, eles meio que pulverizaram ali na região da Europa. Mas veio para o Brasil, então, há 18 anos, e hoje no Brasil, só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 4.500 pessoas que já fizeram a formação, né, em microfisioterapia e que atuam com esse método, né? Então, ou seja, ela já tem um número bom de pessoas fisioterapeutas. Certo. Lá fora, em alguns países, isso depende muito das regras de cada país, dos conselhos de cada país, das suas profissões. Uhum. Em alguns países, ela é feita uma abordagem liberada, né, a todos os profissionais de saúde. Outros, nem profissionais de saúde, por ser apenas um terapeuta holístico, também faz. Tá. Só que no Brasil, isso, na realidade, até pela extensão territorial do Brasil, né? Uhum. Se a gente pensar, o Brasil é uma Europa inteira, né? O continente inteiro. O continente inteiro está aqui dentro do Brasil. Então, óbvio que isso ficou desde quando entrou no Brasil, né? Lá em 2005, 2004, 2005, ela já ficou restrita a fisioterapeutas. Né? Então, por isso que ela é dos fisioterapeutas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem mais de 250 mil fisioterapeutas formados, né? Uhum. Então, é uma profissão que tem muita profissionais. Gente. Então, tem muita gente para fazer microfisioterapia, né? Com certeza. Que pode fazer a formação. Então, ela é mesmo fechada para fisioterapeutas. Até pelo controle da nossa própria profissão, que eu acho que é um interesse nosso também em manter isso dentro da físio, porque o físio que atua muito com as mãos, o físio que procura com o toque... Já tem o dom do toque, Isso, identificar, né, no organismo físico as áreas que estão mais restritas. Então, a sensibilidade do fisioterapeuta já tem vamos dizer, pela natureza da profissão, né, ela já tem isso em pauta. Certo. E aí, por que foi para os veterinários também? Porque é um método, na verdade, isso foi um outro fisioterapeuta lá da França que começou a atender cavalos de competição. Ele começou a fazer os mapas da micro. E ele é fisioterapeuta. Mas lá ele começou a tocar em alguns cavalos, seguindo a origem embriológica que ele tinha no humano, Sim. mas a trabalhar sobre os animais. E ele começou a criar, então, os mapas da microfisioterapia nos animais. E aí foi onde eles começaram a ter respostas e resultados para os animais. Uhum. Que eu vou contar um segredo aqui, na realidade, às vezes é mais rápido do que dos humanos. Porque os animais não menos pensam. teimoso, né? Eles recebem o toque e já resolve o problema. Né? O humano já pensa, mas será que esse toquinho vai resolver alguma coisa? Será? Como é que é isso, né? Então, é mais fácil até para os animais. Então, no Brasil também tem a microfisioterapia para os médicos veterinários. Tá. Né? Que hoje até o IBM meio que modificou isso, que hoje esse curso é feito com uma profissional veterinária que fez o curso lá atrás, né? Que é a doutora Celina. Doutora Celina. Isso. E ela que hoje ministra o curso com a prática direta em cima dos animais. Lá atrás a gente tinha as práticas para os veterinários junto com os humanos. Né? Então eles praticavam com nós, depois eles tinham que ir para os animais. Sim. E hoje o IBM trouxe, né, ela fazendo essa prática e ensinando diretamente os toques nos próprios animais. Que é ideal, né? Então, hoje no Brasil, ficou para fisioterapeutas e médicos veterinários, né? Eu acho que esse é o ponto do porquê que é só fisio e veterinário, né? A outra questão que você colocou, o que os pacientes podem esperar depois de uma consulta uma dessa, consulta, né? O que é interessante? Quando a gente trabalha com a micro, então, como eu falei, a gente busca interpretar e entender todas as histórias traumáticas que o corpo carrega e que estão levando a fragilidades no corpo. Às vezes a pessoa vem procurar a gente por uma dor na lombar... E a gente encontra que ele tem um problema de estômago, uma gastrite. Não, ou seja, então eu não vou tratar só da lombar, eu vou também atuar naquela fragilidade do estômago. Que é o que está causando o problema na lombar. Pode ter relações na região da lombar. Então a gente trata sempre esse touro. Então quando a gente faz a nossa anamnese, que é a conversa com o paciente, a gente tenta
percorrer todas as informações do que aquela pessoa pode ter de alteração. Mas as pessoas sempre vêm focadas em um ponto, né? Eu quero tratar minha dor lombar. É ali que eu preciso resolver. Eu quero a dor lombar. E aí, óbvio que a gente vai tratar pensando num todo, nessa visão integral do organismo, né? E vamos atuar, né, no organismo pensando na reparação e equilíbrio de tudo dele. Então, não só naquela dor lombar. Então, eu vou estimular o corpo dele a fazer esse reconhecimento. O que pode acontecer? Quando eu tenho os estímulos, os primeiros 2, 3 dias após esses estímulos atuam muito numa área nossa, que eu poderia falar que é o sistema nervoso autônomo. Que é um sistema nervoso que a gente não controla, ele é autônomo e ele está sempre trabalhando ali para o equilíbrio no nosso organismo. Então, eu atuo a fazer com que esse sistema busque um processo de reorganizar. Então, é normal que nos primeiros 2, 3 dias após a sessão, a pessoa às vezes tem um cansaço, tem uma moleza, porque é uma das formas do corpo tentar buscar reparar, né? Quando você tá lá mais gripado, a vontade sua é ficar deitado, não é isso? Porque o corpo tá precisando daquela necessidade de reparação, né? Certo. E assim como você vai lá e comer uma feijoada, depois da feijoada dá vontade de dar uma deitada, porque o corpo precisa digerir aquilo. Então, quando a gente faz a micro, o corpo busca esse processo de muitas vezes uma certa convalescência para muitas vezes reparar-se. Reorganizar. E óbvio, tem pessoas que não sentem isso. Tá. Tem pessoas que sentem. E óbvio que depois desses 2, 3 dias é onde a pessoa pode observar modificações. Modificações não só do sintoma que às vezes ela nos procurou, né? Que ela veio me procurando com a dor lombar, mas eu identifiquei que ela tem também uma alteração digestiva. Pode ser que aquela função digestiva melhore. Certo. Né? Pode ser que ela melhore, às vezes, um sono dela, um comportamento de um apetite que ela está tendo, uma perda, um maior apetite. Então, por ser um trabalho mais integral, a gente sempre pesa para a pessoa assim, olhe você como um todo. Então, não fique apenas aquele sintoma X que você veio nos procurar, mas veja o quanto você pode modificar em diversos outros tipos, né, de situações. Porque a busca não é só tratar a dor lombar, é tratar o indivíduo. Então, a ideia é com que ela venha se programando e se restabelecendo. Poderia falar para você assim, Rodolfo, todo mundo você tem resultado? Não, não tenho resultado com todo mundo. Se fosse o 100% de resultado, só teria micro, não teria mais nada para tratar mais nada, saúde, tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Mas não. Mas eu vou falar que a gente tem resultado em torno de 60%, 70% a gente tem de respostas, né, com a microterapia. No sintoma que a paciente tem, e óbvio que também em outros sintomas que às vezes ele não acha que aquilo é um sintoma, mas aquilo pode estar prejudicando o funcionamento dele. Que doido, né, cara? Isso é diferente. E eu tenho pessoas muito próximas a mim, né? Já atendidas pelo Dr. Rodolfo Biasi, até pelo Marcos Ono, que quando foi aluno seu, né, Rodolfo? Marquinhos. E, enfim, que acabou trabalhando com o meu filho na microfisioterapia lá no comecinho. E foi realmente sensacional. Eu posso dizer que para os meus funcionou em 100%, né? Porque foi assim comigo, foi assim com a minha esposa, foi assim com a minha irmã, foi assim com meu filho, é com a minha filha, né? Então... Recentemente teve lá, né? Então é muito bacana. Só pra gente meio que fechar essa parte da informação para aqueles que ainda não entendem muito, não conhecem muito a microfisioterapia, qual que seria assim, uma história mais impactante de um atendimento que você sabe, não precisa ser seu, Dr. Rodolfo, pode ser de uma outra pessoa, que você fala assim, caramba, olha o que a micro conseguiu fazer por essa pessoa, o resultado que ela trouxe. Tem algum assim que você possa pensar, só pra gente deixar o pessoal ali aguçado? Nilson, é bem interessante isso, porque, bom, hoje eu atendo numa faixa ali de 30 pacientes por semana, mais ou menos é uma média que eu tenho hoje de atendimentos, inclusive hoje ainda tem que ajudar o IBM a estar aqui se estruturando tudo, né? Então eu poderia falar para vocês que esses resultados surgem toda semana, cara. A gente vê algumas respostas que nos surpreende em toda semana, tá? Mas posso colocar assim um ponto que eu acho que é algo que na micro se destaca muito, aí não só comigo, mas com diversos outros profissionais. Por exemplo, a gente tem muitos resultados às vezes com mulheres, né, ou casais que estão tentando se engravidar e não conseguem engravidar. Então, eu já tive alguns resultados, tá, com esses quadros de pessoas que já tiveram feito a FIV, a fertilização in vitro, estimulação de ovulação. Foram feitos diversos exames, não tem nada errado, tá tudo normal, vamos tentar fazer um tratamento X, Y, Z, já tinha feito de tudo, tá? E não conseguiam engravidar. E aí, você faz a micro, passa um tempo, aquela pessoa engravida.
vamos dizer assim, não quer dizer que a micro agora vai fazer todo mundo engravidar, resolver a solução dos problemas. Não é isso. Mas... Tem pessoas também que vieram nos procurar para tentar engravidar e que não conseguiram engravidar, tudo certo. Mas a porcentagem de pessoas que, quando a gente consegue trabalhar com essas histórias desses traumas, interpretar, identificar essas relações que estão atrapalhando o funcionamento do organismo, essas pessoas vêm engravidar. Então, assim, eu já tive uma paciente que ela tinha um diagnóstico através de um ultrassom de que o ovário dela estava atrofiando. Ela tinha 30 e poucos anos e ela queria engravidar. E já tinha feito de tudo. E no ultrassom saiu lá que os ovários delas estavam atrofiando, ou seja, ela estava perdendo a capacidade dela de ser fértil, né? E aquilo para ela foi um grande impacto, porque ela tinha casado recentemente, ela queria ter um filho. E depois de 2 sessões de microterapia, ela foi fazer ultrassom e os ovários voltaram a ter o seu tamanho normal, a sua vitalidade, passou poucos meses ali, ela engravidou. Olha só, cara, que tá? história. Então, assim, esse é um ponto. Mas posso te contar um ponto até engraçado, da semana passada disso. Veio uma pessoa para mim com um quadro de muita... fibromialgia, é um nome também que hoje se fala muito. Dores por todo o corpo, né? Dores nas mãos, nas costas, nos ombros e tudo mais. E um quadro de um estresse muito forte. Vamos colocar assim, o estresse. O estresse, gente, isso aqui que eu tô vivendo hoje com isso é um estresse. Tudo bem? Tá na frente dessas câmeras aqui. Tá saindo da sua zona de conforto. Mas a gente entrar muitas vezes, as pessoas têm o estresse como muitas vezes o nervosismo, né? O ficar nervoso demais, muito estressado. E essa pessoa era, então, a fibromialgia e um quadro de um hiperalerta, né? Uma defesa muito grande, extremamente proativa, porque precisava fazer de tudo a todo instante e muitas vezes impulsiva com agressividade. E essa pessoa veio indicada por uma outra pessoa que já tinha feito a micro. E ela já estava fazendo tratamento com diversos medicamentos, já estava fazendo terapia e diversas coisas, né? Então, normalmente é assim, quando vem pra micro já fez de tudo. E não deu certo. No final vai lá na micro pra ver se tem alguma coisa. Vai lá ver se acha alguma coisa. Mas tá bom. Essa pessoa chegou pra mim e veio ela e a mãe dela. Ela deve ter também os seus quase 30 anos. E já tem todo esse estresse, né? Vamos dizer assim. Ela veio com a mãe. Legal, eu atendi ela há 2 meses atrás. E agora ela voltou a semana passada. Ela voltou a semana passada, na hora que eu falei, e aí, como é que você tá? Ela olhou e falou assim, eu mudei demais. Eu falei, eu mudei demais? Mas o que é? Eu não tô sentindo mais as minhas dores. Eu tirei os remédios de dor que eu tomava. Eu tomava remédio para dor de cabeça pelo menos 3, 4 vezes na semana. Não estou tomando. E eu mudei muito, às vezes, o meu comportamento. Eu tô mais calma, tô assim, tô pensando mais em mim, as dores diminuíram, minha irritação, tudo melhorou. Aí eu falei, putz, que legal, né? Bacana, com uma sessão você tá me falando isso, é fantástico, né? Sucesso. Ela até falou assim, não, eu até me surpreendi demais. A velha é a mãe dela. Né? A mãe dela do lado levantou a mão e falou assim, eu posso falar, doutor? Eu falei, por favor, às vezes as pessoas ao lado enxergam mais mudanças em nós do que nós mesmos, Com certeza. Ela falou assim, Rodolfo, ela não mudou só isso que ela falou, ela mudou 100%. A mãe falou isso pra mim. E assim, eu vou te contar um segredo, ela falou pra mim. Quando nós saímos daqui da outra vez, que eu vim aqui, que você fez toda aquela sessão nela, falou algumas coisinhas, tal, eu olhei pra ela e falei assim, putz, jogamos R$400 fora. A mãe falou pra filha, jogamos R$400 fora. Achou e que aí era só hoje, conversa. Hoje eu tô aqui pra te falar que, na realidade, foi o melhor R$400 gasto. Olha que eu legal. vim aqui com ela pra ela ter esse resultado. Então, Isso é bom assim, de ouvir, né? são os casos que aí faz, putz, eu preciso estudar mais isso, eu preciso fazer mais isso, eu preciso difundir isso. E, na verdade, essa é a ideia hoje do IBM. Levar essa informação, justamente a gente poder levar isso para a população de uma maneira geral. É interessante que é um ponto hoje, né? Quem hoje assume a microterapia nas suas construções, na evolução que a micro está tendo, com toda a sua linha de raciocínio desde base, é o professor Daniel Grogian, né? Sim. Ele vamos dizer assim, a gente chama o papa nosso, né? É aquele cara que é o pensador. Tem 85 anos e vem aqui pro Brasil, você tá de testemunha disso, você tava lá com a gente. O homem é demais. Ele fica lá 5 dias falando das 8 da manhã às 6 da tarde, sem sentar. E a cabeça raciocinando toda hora, né? E buscando coisas novas. E ele fala que justamente a micro, ele quer deixar pro mundo. Porque é uma construção que ele fez com tanto carinho. E ele mesmo já teve até histórico de 2 cânceres. Em que ele, a partir dos estudos dele, tentando buscar se corrigir ele próprio com as descobertas que ele fazia na micro, foi onde ele se
curou de 2 cânceres e tá aí com 85 anos, 85. criando novas páginas, né? Os E apostilas. saúde, né, cara? E criando e formando e tudo mais, que é fantástico isso, É. né? Então aí a gente vê o quanto que ele quer deixar isso. Então, o nosso prazer hoje, justamente, é tentar proporcionar às pessoas isso que a gente vê no nosso consultório, mas também na nossa vida, né? Então, Hoje você falou que a criação da micro, ela se deu pelo Grosjean e o Benini, né? Patrícia Patrícia Benini. Benini. E o IBM é o responsável pela formação de novos profissionais em microfisioterapia no Brasil. É o único, é exclusivo? Isso você pode fazer a formação. Onde é que eu vou buscar essa formação? Ela é online? Ela tem que ser presencial? Eu posso fazer em qualquer lugar? Como é que se dá isso? Como é que está regulamentado isso no Brasil com relação à validade do certificado, da certificação daqueles profissionais que passam a atuar de agora em diante com a microfisioterapia? A microfisioterapia no Brasil está, então, desde 2004 para 2005, né? E o que é legal é que eles têm lá na França um centro de formação de microfisioterapia. Então, é um instituto que eles têm lá, uma associação. E é esse centro que ele dá o direito a algum outro instituto de passar essas informações, né? Isso pensando mundialmente. Mundialmente, tá? Então, hoje a microfisioterapia, em todos os lugares que ela tem no mundo, quem dá o curso, por exemplo, lá na Polônia, tem uma chancela do CFM que autoriza eles a dar a formação, né? E informar as pessoas Ou com seja, conhecimento. o instituto no país local, lá onde está acontecendo a microfisioterapia, ele também é certificado pelo... Isso, existe então, portanto, um contrato, tá? E esse contrato é o que nos autoriza a poder passar os conhecimentos e a informação da microfisioterapia. Então, durante 18 anos, esse contrato foi feito com outro instituto no Brasil, Certo. que desenvolveu a micro, que trouxe a micro, uma coisa do zero, porque era um método muito novo e ninguém conhecia, né? E dentro desse outro instituto foi onde tudo começou e aí chegou a explorar aí, nós chegamos em Salvador, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, no interior de São Paulo, diversas áreas onde a gente tinha essa formação nesse outro instituto. Certo. A partir do ano passado, tá? O CFM teve uma ruptura de contrato com esse outro instituto, né, por rompimentos de cláusulas deles, entre eles. E foi quando eu ministro o curso de microterapia desde 2008, foi quando o Grosjean, né, chegou a mim, ao Rodrigo, a Rosana, né, e nos convidou para criar um novo instituto. E a partir dali, acolher a microterapia e ter o direito de transmitir essas informações. Então foi ali que a gente construiu então o IBM, como você falou, fazendo um ano que nós estamos aí com o IBM, graças a Deus as coisas estão caminhando bem e estamos conseguindo manter a microterapia no caminho que ela já vinha, né, de construção e de excelência, e cada vez mais a gente quer construir isso. Não é à toa que a gente está nessa história já aí, eu estou há 18 anos atendendo e 14 anos transmitindo essa informação. Mas hoje, a gente, além de transmitir, a gente se sente o responsável por tudo isso, né? Claro. Então, hoje o IBM tem esse contrato com o CFM. Tá. Né? Então, esse contrato nos dá o direito de passar e transmitir essas informações. Então, por enquanto, hoje estamos no Brasil, eu, o Rodrigo e a Rosana como professores, mas óbvio que queremos logo mais ter outros professores que nós queremos formar para justamente poder nos auxiliar nessa formação pelo Brasil, que a gente já falou que é um continente, né? Gigante. Então, a gente quer construir isso, mas por enquanto estamos só nós que transmitimos essa informação e somos os únicos autorizados a transmitir isso. Então, a microterapia é um curso que ele é dado presencial hoje, né? Na forma com que está hoje, ele é dado presencial e eles são divididos por módulos, né? Nós temos uma formação básica, que seriam 2 módulos de 6 dias. Depois temos mais 3 avançados, né? São 4 avançados que nós temos além da formação básica. Num total, eu poderia colocar para vocês que dá em torno de uns 35 dias seria total de formação, né? Mas isso é dividido, então, em módulos, né? Tem esse módulo básico, aí mais 4 módulos avançados que você faz na sequência, certo? Para conseguir todo esse conhecimento. Isso tudo é presencial. Na época da pandemia, a gente até teve uma época que era híbrido, né? Tinha uma informação teórica online, com uma prática online, e tinha um módulo presencial, né? Que a gente passava os toques. Porque não tem como ensinar microterapia se não for pelo toque. É isso que eu pensei. Não tem como ter um curso de microterapia online, gente. Somente online. Tá? É algo que eu vou falar aqui Sim. Eu acho muito difícil hoje que a gente vê graduações em fisioterapia sendo totalmente online. Online, 100% online.
Eu não consigo entender como que o fisioterapeuta pode aprender a tocar no paciente online. Sim. Então, a micro não tem como. A micro ela tem que ser presencial. Então, nós temos a prática presencial, onde ali é dado todo um suporte teórico e prático para as pessoas entenderem o que é micro. Nós estamos, vamos lá, isso aqui que nós estamos fazendo hoje, né? É um propósito justamente de fazer a quem vem amanhã fazer a formação de micro, ter um suporte. Graças a Deus, vamos dizer, a tecnologia nos dá essa possibilidade. Esse apoio aí, né? Esse apoio de ter o online como um apoio para melhor conhecimento, melhor estruturação, até mesmo melhor prática para vocês, tendo alguns canais online para que você possa procurar mais aprimoramento e aperfeiçoamento, certo? Mas hoje o curso é presencial. E ele é presencial e somente o Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, o IBM, que tem os direitos, né? Que vem do professor Daniel Grosjean. É importante citar isso, que mais ou menos há uns 6, 7 anos, os dois criadores, eles começaram a ter um olhar para horizontes diferentes. E dentro das bases que eles estudaram juntos da microfisioterapia, um dos professores começou a seguir um tipo de metodologia, um tipo de construção, e um outro começou de uma outra forma. Então, eles meio que se separaram dentro das suas construções, né? E aí ficou o professor Daniel Grosjean, que ficou com a microfisioterapia, desde as suas bases, da embriologia e a construção de tudo que tem nesses módulos avançados. E o professor Patrício Beneni construiu uma outra linha de raciocínio, que ele criou, então, um outro método, uma outra forma de abordagem, né? Com uma outra metodologia, que também atua através de pequenos toques, mas que segue um outro conceito. E ali ele desenvolveu um outro método. Ele seguiu uma outra linha. Uma outra linha, que lá fora chama Fisioterapia Manual Evolutiva, que é PME. Né? Mas no Brasil, entrou-se com outro nome chamado TME. Então, quer dizer assim, na verdade, ambos eles construíram a microfisioterapia nas suas bases. Mas resumindo, a microfisioterapia, ela é única. Ela é única. É única. Não tem, a microfisioterapia é essa microfisioterapia, essa aí. O que for outro é outra coisa. Não é microfisioterapia. Não é a microfisioterapia. Essa aqui acho que é a mensagem que a gente tem que levar para as pessoas. Só existe uma microfisioterapia e não existe nada que tenha a base da micro e seja superior à micro a partir dela própria, né? Então, isso é tudo conversa, né? O que vocês precisam se antenar é que quem tem comprovação com relação já ao trabalho e aos resultados é a microfisioterapia. E o Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, o IBM, é que está disponível aí para que vocês possam buscar a sua formação. Esse é um ponto importante, né? Que à medida que mais profissionais aí, doutor Rodolfo, buscam se especializar, né, com a microfisioterapia, como é que você vê o papel do IBM com relação a isso? Você falou de 4.500 profissionais já formados, prontos, eles já estão atuando com a microfisioterapia no Brasil. Isso, com a chegada do IBM, a pedido do professor Grosjean, pelo que eu entendo, a nova forma de trabalhar e levar essa informação, ele quer pulverizar ainda mais e fazer com que isso chegue a mais pessoas, pensando não só nos fisioterapeutas, né, mas naqueles que vão ser beneficiados pela própria microfisioterapia. Como é que fica o papel do IBM com relação a isso? O que vocês estão pensando nisso? De que tipo de apoio se dá para essa galera que vai estar trabalhando? Quando nós pegamos essa responsabilidade, né, e baita responsabilidade, né, é aquela famosa frase que tem no filme do Homem-Aranha, né, grandes poderes necessitam de grandes responsabilidades. Então nós temos um grande poder na mão, mas temos que ter responsabilidade sobre ela. E a gente quer sim, cada vez mais, dar uma estruturação, tanto dentro da base das formações, né, de mostrar o que é a microterapia para a população de uma maneira geral, mas também a gente se preocupa muito com o profissional, fisioterapeuta, né, e médico veterinário, que vai atuar com a microterapia. Então a gente quer mesmo criar essa base bem forte, até temos uma ideia de construção de uma associação de microfisioterapia, porque aí isso cria um outro corpo. Sim. Então nós temos esse pensamento. E cada vez mais cuidar para que as pessoas saibam o que é microfisioterapia, né? Então até hoje esse início aqui, esse pontapé da TV IBM, é justamente para as pessoas entendam o que é microfisioterapia. Porque muitas das vezes ficam colocando informações sem conhecer bem o que é a microfisioterapia, e a gente quer mostrar o que é a microfisioterapia. Né? Ou seja, ela está aqui com diversos estudos de bases científicas. A microfisioterapia não é algo criado do nada. Se um dia alguém tiver a possibilidade de conhecer o professor Daniel Grosjean, vai entender que o cara é uma enciclopédia ambulante, né? É demais. Porque ele estuda
tudo, desde a evolução, só para vocês terem um pouquinho da informação dele, né? A primeira formação dele é teologia. Uhum. Ele é teólogo. Sabe toda a origem. A origem. Origem é com ele mesmo. Então ele vai estudar toda essa origem do humano, do homem, do mundo. E aí é onde ele começa a criar essas informações, mas embasados tudo dentro da saúde. Então, ali na micro você vai encontrar fisiologia, anatomia, neuroanatomia, neurociência. Você vai encontrar toda a parte de memória celular, a genética, o ambiente, como que aquilo se influencia no nosso corpo, o toque. Por que um toque sutil ele reflete informações do seu sistema nervoso? Como que um toque sutil pode influenciar o seu organismo a trabalhar? Isso tudo é em base de ciência. Então, é um método embasado em muitos estudos em ciência. Às vezes a gente escuta que é uma outra parte que o IBM quer fazer e quer amparar cada vez mais, é justamente o estudo científico, né? Porque a micro é um método muito novo, ela tem desde 1982, nós estamos falando de 41 anos, né? Desde a sua construção. Então é um método muito novo. E como todo método novo, primeiramente ele tem que ser praticado. Então ele está sendo praticado e está se colhendo resultados. Então se você pegar uma pessoa, um doutor que estuda muito um artigo científico e for falar, mixoterapia não tem ciência, mixoterapia não tem publicação. Sim, mixoterapia tem poucas publicações. Certo. Justamente por quê? Porque ainda é um método recente. Construiu-se um raciocínio de algo que poderia ter resultado, está se praticando, está se comprovando clinicamente os resultados, que a micro já tem e diversos resultados, correto? E agora estão começando a surgir alguns artigos científicos que já foram publicados em revistas de qualificação, que nacionais e internacionais. Então, mas tem poucas publicações. Certo. Então, se a gente pensar, ainda a micro tem muito pouca publicação. Então, realmente, se eu pensar em uma parte científica, a micro ainda não tem comprovações científicas num número grande para falar, olha, tá comprovado cientificamente. Mas clinicamente, dentro da prática clínica nossa, sou suspeito em falar, 18 anos atuando com isso, eu posso falar para vocês que eu já fiz mais de quase 30 mil atendimentos nesses 18 anos, com resultados excelentes. Sim. Então, a prática clínica eu tenho a comprovação. Diz, né? Mas a IBM também quer amparar as pessoas a buscar. A gente até pede para os nossos alunos, gente, façam relatórios, né? Guardem dados, façam um banco de dados para que vocês possam amanhã fazer um artigo científico e a gente ter publicações. Publicar, né? E isso tudo está se construindo na micro. Né? Outra coisa que o IBM se preocupa hoje, a gente tem feito, ido atrás, é justamente do nosso conselho, né? O Conselho de Fisioterapia, né? O CREFITO. E também tem o COFITO, que é o Conselho Federal. Então, nós estamos em contato com eles para criar um parâmetro de base, criar... A regulamentação a gente sabe que leva um certo tempo. Sim. Mas ter pelo menos um suporte, uma base dentro do CREFITO que a gente possa ter esse ancorar da microfisioterapia. Hoje, a microfisioterapia já está dentro do nosso CREFITO ancorada nas práticas integrativas, que são métodos que trabalham de uma forma integral. Então, a micro está ali como uma terapia manual, é um método de terapia manual. Sim. Então, ela tem esse respaldo, mas a gente quer construir alguma coisa específica para a microfisioterapia. Exclusivo. É importante citar que todo mundo conhece, por exemplo, o RPG, né? Sim. Que é uma técnica de postura. Para vocês terem uma ideia, o RPG, que já está no Brasil há muitos anos tempo. E já é construído há muito tempo, ainda não tem uma regulamentação pelo CREFITO. Então, não é que a micro não é regulamentada, tem diversos métodos que não são regulamentados pelo CREFITO. Sim. Porque isso leva tempo, leva estudo. Então, esta é a nossa vontade dentro do IBM. É construir isso. Óbvio que estudo leva trabalho. Com certeza. E o tempo que a gente está buscando cada vez mais antecipar isso para construir essa linha de raciocínio. Não, com certeza. E para quem estiver acompanhando nesse momento aí, esses artigos, os principais artigos, eles estão disponíveis no site do IBM. Então você vai lá no www.ibmicrofisioterapia, tá? ibmicrofisioterapia.com.br, tem lá os artigos. E mais do que os artigos, acho que é também uma forma de apoio que o IBM traz para os profissionais, é que tem lá no menu a parte profissionais. Você que está no Brasil inteiro, você vai clicar lá em profissionais, vai identificar o estado do Brasil onde você está e no seu estado você vai conseguir localizar profissionais que já atuam com a microfisioterapia e profissionais certificados pelo Instituto Brasileiro de Microfisioterapia. Não é isso, doutor Rodolfo? É isso mesmo. Então, eu já dei o recado. Uma questão que acho que é legal para quem está acompanhando,
Ah, beleza, então me interessei, quero saber mais sobre como que funciona o método de formação. Você falou, doutor, que o módulo inicial, mais 4 extensões aí, os avançados e tal. Se dá com aulas práticas, tem aqui até o material que você trouxe, algumas apostilas, né? Aí. Os materiais. E essa questão que você falou que eles estavam mapeando já com relação lá aos animais. Voltando lá quando você está falando de veterinário, né? Sim. Você trouxe o mapa, tem o mapa também aí, não? Não, da apostila da veterinária não tem aqui, cara. Tá. Não. Mas de humanos tem, certo? De humano tem. Aqui tá. tem Só para o pessoal conseguir entender, né? Como que funciona. É mapeado o corpo para identificar quais são os pontos ali. A partir desses mapas é que vocês, para cada ponto desse do corpo, existem as páginas do material construído pelo professor Daniel Grosjean, que dá a orientação de como é que essas pessoas vão, esses profissionais, os fisioterapeutas vão atuar para resolver aquele problema ali, não é isso? Sim. Você pode folhear um pouco desse material só para a gente poder mostrar. Vai ficar difícil de vocês verem, mas só para entender a didática, como é que funciona a coisa, né? A gente sempre, na realidade, na micro, a primeira coisa importante de saber, a micro é trabalhada sempre com 2 mãos. Então, todo profissional que for fazer uma mixoterapia em você, ele vai utilizar 2 mãos, porque os testes são feitos com as 2 mãos. A gente testa a mobilidade do tecido a partir de 2 mãos. Então, ali eu verifico se eu tenho uma boa capacidade de mobilizar aquele tecido ou não. Uhum. Então, eu testei, eu encontrei que tem uma limitação. Se tem uma limitação, dependendo do mapa que eu estou testando, eu tenho uma área a ser prosseguida e continuar com aquela informação, né? Certo. Eu vou tentar achar uma página aqui que fique mais fácil para... Ó, por exemplo, eu não sei se vai ficar, não vai ficar muito visível. Não. Vamos ver eu posso chegar mais perto lá. Não, fica tranquilo. Vamos ver aqui aqui, ó. Isso aqui, ó. Não sei se dá para pegar um pouco ali, mas aqui a gente tem, né, as possibilidades de realizar os testes. Então, eu sempre tem 2 pontos. Que com 2 mãos você faz um teste de mobilidade e verifica. Tem um bloqueio? Tem um bloqueio. Quando tem um bloqueio, quer dizer que tem alguma informação dentro dessa área. Tá. E ali você tem as páginas que você vai atuar, né? As páginas que você atua. E aí, se a gente pegar aqui do lado esquerdo da página, é isso? Lado esquerdo da página para o lado direito, né? Eu acho que eu tô certo. Porque lá é o contrário, é isso mesmo, mas tá certo, tá certo. Uhum. Então, você sai daqui com um ponto de controle que você chegou e você vai identificando as áreas que estão fragilizadas. E ali você tem, muitas vezes, um ponto onde você vai identificar qual é a área que está com sintoma no corpo. Uhum. Pode ser um estômago, pode ser um intestino, pode ser um músculo, pode ser uma área do sistema nervoso. E ali no final você sempre tem uma área de correção. Uhum. Então, todo bloqueio que você encontra, você tem uma área para ser estimulada com o toque. Certo. Então, tudo que a gente encontra na microfisioterapia, ao mesmo tempo que você encontra restrição, você também já faz o estímulo de correção para que o corpo reconheça aquela informação e reorganize. Entendi. Então, todos os mapas são, maioria, dessa forma. Então, você controla um teste, que até os alunos já estão cansados de a gente falar, faz o teste global. Uhum. Então, você faz um teste global, identifica, tem o bloqueio, aí você vai para uma área correspondente àquele teste, e ali você faz todo um percorrer do histórico do trauma vivido, identifica a fragilidade, que é em cima de um órgão, de uma glândula, de um músculo, de uma área do sistema nervoso, Sim. e você tem um ponto específico para estimular com os toques, para que o organismo se repare, reconheça e se reorganize nesse ponto. De uma forma mais simples, numa linguagem mais simples, eu poderia dizer que a apostila, que o material de estudo, ele não é apenas um livro didático, ele é um manual de operação do que o fisioterapeuta profissional precisa fazer para corrigir aquele problema. É isso? Se a gente entender aqui tem 2 apostilas, tá, gente? Essa aqui é uma das apostilas mais novas que ele tem, então vocês estão vendo aí a grossurinha dela, né? Ela é bem grossinha. E aqui são diversos mapas. Então, se você falar que nós vamos guardar todos esses mapas aqui, informações, né? É impossível. Uhum. Correto? Com o tempo de prática, a gente até guarda alguns. Tá. Correto? Mas a gente não guarda todos. Sim. Então, na realidade, como você disse, é um manual para praticar. Uhum. A pessoa que vai fazer micro tem que saber que ela vai folhear a página. Ela vai precisar disso. Vai precisar disso. Então, às vezes, você está ali no atendimento, até é interessante falar para o paciente, né, que está aí, às vezes, nos escutando, se você for numa sessão de micro e a pessoa começar a virar folha, não quer dizer que ela não sabe o que ela está fazendo. Ela tem que olhar, porque muitos pontos para decorar. Então, às vezes, é necessário olhar para aquela página para ela saber exatamente o ponto que ela tem que estimular para corrigir. Então, ou seja, ela sabe o que ela está fazendo.
Ela só está percorrendo. Porque aqui são 2 apostilas, né? Que tem aqui, mas são diversas apostilas. Ó, no básico são 2 apostilas. Aí depois no primeiro avançado mais uma, no segundo, no terceiro. São 5 apostilas, mas são apostilas todas grossas, com diversos mapas. E todas elas são mapas. Não dá para decorar, né? E tem um gesto palpatório diferente. Às vezes você usa a palma da mão, às vezes você usa a ponta dos dedos, às vezes você usa só um dedo, às vezes você usa o dorso da mão. Então, tudo isso está descrito na apostila para você realizar os gestos palpatórios. Até a forma de dar o toque muda conforme a necessidade de correção? Imagina da seguinte maneira. Na realidade, o nosso corpo tem mecanismos de defesa. Então, às vezes você passou por um problema lá na sua infância. Tá. Só que hoje você já é um adulto. Então, o seu corpo está tendo que lidar com aquele trauma até hoje. E às vezes, naquele momento que você viveu, ele ficou de uma forma, mas o corpo teve que se adaptando. E aí é como se a gente fosse colocando portas por cima daquele trauma. Então, vamos pensar assim, encobrindo. É como a gente chama de proteções. Proteção. São formas de proteção daquele trauma. Por quê? Se eu deixo aquilo ao relento, ele deixa sintomas ativados constante. E a gente tem que saber que a gente não tem sintoma direto. O sintoma vem, às vezes fica lá 20, 30 dias e depois dá uma diminuída. Sim. Porque o corpo atua trabalhando naquela reparação. Então, às vezes, ele pode colocar essas proteções. Tá. Então, o que acontece? Assim como na nossa casa tem lá 10 portas, cada porta tem uma chave, não tem? Não tem uma chave para todas as portas. Sim. No corpo é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, às vezes, para acessar informações diferentes, eu preciso de toques diferentes. E é isso que o professor Daniel Grosjean cria muito. Entendi, cara. Ele testa as maneiras com que o corpo recepciona o toque. Então, com ponta de dedos, em aproximação, em afastamento, em rotações de mão, com a ponta dos dedos, com as mãos fechadas, com o polegar. Tem diversas palpações justamente para a gente abrir cada fechadura de porta que possa estar encobrindo um trauma e impedindo com que o seu corpo se reorganize. Que coisa, né? É por isso que não tem como a gente perder isso. Eu posso até falar um quadro meu, né? Porque eu sempre falei assim, eu andava na minha mochila, eu ando com as minhas apostilas e com o meu notebook. E eu sempre falava, roube o meu notebook, mas não leva as minhas apostilas. Né? Porque pode levar o notebook, as apostilas não. Minha vida tá aí, né? E aí uma vez eu tava lá em Teresina, atendia lá em Teresina, no Piauí. Eu tava vindo para o aeroporto, a gente parou para almoçar e a pessoa deixou o carro na rua. E eu tava com minha mochila, que tava meu notebook, mas as apostilas, que eram muitas, já tava na minha mala. A mala que eu ia viajar. Voltar. Eu ia voltar. E roubaram o carro. Putz, cara. E aí o meu material todo foi. Então, por isso que eu dou sempre aquela dica hoje pros alunos. Acabou o curso, vai em algum lugar, faz uma cópia colorida, gasta um dinheirinho, faz uma cópia colorida e guarda. Deixa lá Deixa guardada. Né? Porque aí você sempre vai ter aquele manual. Né? Bacana. E realmente não tem como trabalhar sem, né? Sem isso aqui. Todo aluno recebe o material dele e fica com ele. É dele. É dele. Começou a formação, o material. E ele vai riscar, vai colocar tudo que ele entendeu. Até o que não entendeu, vai ficar tudo ali, porque é um material fantástico. Aí eu vi que na hora que você abriu essa maior aqui, tem página em branco e tem página com informação. Essa página em branco é para que façam as anotações ali, né? Ali tem algumas teorias, né? Tem um lugar onde ele pode anotar, no verso da folha e tudo mais. Aí toda a informação fica concentrada num único lugar. Num único local. Bacana. E... Tá, eu quero começar minha formação em microfisioterapia, eu sou fisioterapeuta ou eu sou um veterinário, quero atuar com a parte animal e tal. Qual o primeiro passo? O que eu preciso fazer? Bom, com parte animal você fala? Não, eu sou um fisioterapeuta ou um veterinário. Eu quero iniciar na microfisioterapia, qualquer um deles que seja. Bom, a primeira coisa tem que ser um veterinário ou um fisioterapeuta formado ou no último semestre, né, de formação, a gente já tem autorização para liberar esse aluno a estar fazendo a formação. Tá. Então, ele tem que ser fisioterapeuta ou médico veterinário. E óbvio que o que é principal, e a gente, às vezes, vê as pessoas tendo dificuldade de vir fazer o curso de micro, porque a micro, ela necessita de muitos conhecimentos de anatomia e de fisiologia, que é o que a gente aprende na faculdade. Na faculdade, nós temos essas matérias. Certo. Só que, às vezes, a gente não se aprofunda muito, né? Na faculdade, a gente deixa meio de lado né, esses estudos e não vai estudar ao que deveria. Certo. Mas na hora que chega aqui, faz falta. Vai ser cobrado. Então, se eu puder dar uma dica do que a pessoa que vai fazer microfisioterapia precisa ter como base e conhecimento, vai estudar fisiologia, vai estudar anatomia, neuroanatomia, palpação, né, anatomia palpatória, que é muito importante, tá? E óbvio que conhecer todo o funcionamento do corpo. Tá. Né? Isso é extremamente importante.
né? E não quer dizer que sem isso não dá para fazer micro. Não, é que sem isso você não vai ser um profissional com tanta qualidade. Mas eu posso fazer em paralelo? Eu estou estudando a micro e me preparando com essas outras informações? Pode, como... eu vou falar que nesses 18 anos, 15 anos dando aula de micro já, o que a gente vê muito legal nos alunos que saem da microfisioterapia, quando fazem a formação, é a empolgação que eles têm em buscar conhecimento e estudos. Então, a gente vê que após fazer o curso de formação de micro, as pessoas começam a estudar mais a fisiologia, a anatomia, ao entender do funcionamento do organismo. Uhum. Então, assim, se a pessoa já tem um conhecimento prévio, ela vai ser muito mais vai ser mais fácil para ela, muitas vezes, né? Certo. Mas quem tá ali começa a querer buscar esses conhecimentos, porque aquilo te engrandece tanto, né? Uhum. E sem tirar a embriologia, né? Que é a base da microfisioterapia. Qual é a base da microfisioterapia? A embriologia. Embriologia é a construção do nosso corpo. Tá. O raciocínio sai dali, há formas de entender as áreas que eu tenho que acessar primeiro, por que eu começo daqui e não dali, a embriologia que me dá tudo isso. Uhum. Então, assim, conhecer a embriologia é fundamental. Que é uma das matérias também que a gente tem lá no primeiro semestre de faculdade, que a gente fala, para que eu vou usar isso? Não vou usar nunca. Para que eu quero saber dessa divisão celular? Esse tecido X, Y, Z? Não preciso disso. Uhum. Mas aqui, a hora que a gente chega, precisa. Precisa, e o que é bacana, te faz a construção do seu raciocínio clínico. Uhum. Que isso é fantástico. Daí, essa formação, o senhor trouxe pra gente que é possível fazer em 35 dias, mais ou menos, certo? Mas eu posso fazer 35 dias corrido ou existe uma necessidade de espaço entre uma e outra? Estudar, eu passo de ano, vamos dizer assim, para poder fazer um novo módulo, um novo projeto? Hoje é assim, então. A micro ela é dada em 2 módulos, tá? O básico. O básico ele é feito em 2 módulos de 6 dias. Então a pessoa faz, vamos supor, fez o curso hoje, daqui 2, 3 meses, entre 2 e 3 meses, nesse intervalo, a gente tem o segundo módulo, né? Que ela se aprofunda nesses conhecimentos. Então, com esses 2 primeiros módulos, você tem a base de toda a construção da microfisioterapia. Que eu posso falar que você já vai ter 60% de todas as informações da micro estão nesses 2 primeiros módulos, base. O que a gente pede a partir desse segundo módulo, ou seja, a hora que a pessoa tem o certificado dela, recebe o certificado e ali ela está como um profissional que atende a microterapia. Nesse primeiro módulo, o certificado eu já posso atuar, então. Eu já sou um profissional. Na formação básica, no segundo módulo. No segundo módulo da formação básica, eu já recebo o certificado e eu posso atuar como... Posso atuar trabalhando com a microfisioterapia. Legal. Né? Então, ele faz... Seriam 12 dias, mas divididos em 2 módulos de 6 dias. Tá. Mais ou menos uns 2, 3 meses. É esse intervalo que ele teria. Já a formação básica para atuar. Uhum. E tem 60% das informações da micro. Depois você tem a primeira extensão, tá? Que é o primeiro avançado, que é um módulo hoje de 7 dias. Tá? Então, mais 7 dias com outros mapas, outras informações, outras abordagens e construções de novas etiologias em que o corpo possa estar carregando e estar fragilizando. Mais 7 dias. Esse segundo módulo, nós pedimos, ou na realidade é uma orientação, que a pessoa só venha fazer pelo menos depois de uns 6 meses de ter terminado a formação básica. Tá? Por que a gente pensa isso? Porque o cara vai chegar ali no segundo módulo, na extensão, na primeira extensão, né, no avançado, ele vai pegar mais um tanto assim de uma apostila de mapas, que se ele não estiver praticando bem o que ele aprendeu na base, ele vai pegar mais mapas e vai ficar às vezes mais perdido. Uhum. Então, por que a gente dá esses 6 meses? Porque aí a pessoa tem o tempo hábil de praticar, de colher, de ter os seus erros, porque acontece, às vezes, você palpar um ponto errado e tudo mais, e óbvio, e buscar os seus resultados. Mas aí a hora que ele vem para a primeira extensão, né, para o avançado, né, ele consegue já interpretar e entender, porque a linha de raciocínio da metodologia ela é contínua. Uhum. Ela vai desde a sua base, ela vai continuar, apenas vão surgindo novas informações. Tá. Né? Então ali ele tem esses 6 meses. Depois que ele acaba essa primeira extensão, ele tem então outras 3 extensões, né? Certo. Tem mais outras 2 extensões, eu tô contando aqui errado. Tem a primeira extensão, que é a extensão 1, que é o E1 e E2, depois tem a segunda extensão, que é o E3, e aí tem a terceira extensão, que é o E4. Então, são 3 avançados. Depois, então, da formação básica, 6 meses, a primeira extensão. E ali, a gente já fala que ele pode fazer as outras extensões quando for possível. Quando tiver a possibilidade, ele já pode fazer. A gente não dá um tempo de orientação, de espaço entre elas. Por quê?
já subsentende que essa pessoa que já fez a extensão 1, ele já está apto a pegar os outros mapas. Óbvio, vai estudar. Vai ter bastante coisa. Vai ter bastante coisa ali, vão ter bastante mapas para ele trabalhar, mas ele já está hábil porque ele já está praticando. Então ele já tem essa possibilidade de praticar. Né? Então essa é a formação. Então, formação básica, 2 módulos de 6 dias. A primeira extensão, 7 dias. A segunda extensão, que é 4 dias. E a terceira extensão, que hoje está dando em 5, mas a gente já sabe que vai para 6, talvez 7 dias. Que é o Grosjean, nosso Grosjean está criando mais informação. Ele não para. Não para, então tá vindo aí. Né? Então tem muita formação a eles procurarem, né? Muito legal. Mas aí, assim, eu fiz a formação, aí vou começar a trabalhar com a microfisioterapia. Quais seriam os motivos que me levariam a atuar e fazer a formação em microfisioterapia? Ou seja, quais são os ganhos que eu tenho a partir, como profissional, pensando lá no meu consultório, né, no meu trabalho? O que isso vai melhorar para mim no meu dia a dia, seja financeiramente, seja em trabalho, enfim... Como que se dá isso? O que eu posso esperar a partir da hora que eu fiz a formação em microfisioterapia, eu vou trabalhar com ela? Quais são os meus ganhos? Bom, a micro é um método que ela veio no Brasil, então, lá há 18 anos. E desde então ela vem meio que dando ao fisioterapeuta uma valorização, né, dentro do meio da saúde. Às vezes até a pessoa pensa, mas quantas sessões eu vou fazer de microfisioterapia? Normalmente a gente faz em torno de 2, 3 sessões com cada paciente. E essas sessões elas são espaçadas em torno de 45, 60 dias entre uma sessão e outra. Né? Rodolfo, mas só 3 sessões e vai resolver tudo? Com 3 sessões é onde a gente consegue identificar a grande maioria desses traumas que o corpo tem que está limitando ele de funcionar. Sim. Então, ali você tem essa resposta. Rodolfo, mas só com 3 sessões, como é que eu vou cobrar, né? E aí vem o grande X da questão, né? A micro, então, hoje ela tem um valor agregado, né? Porque, às vezes, eu vou colocar o Rodolfo, quando se formou, começou a atender muito convênio. Certo. Então, eu ia atender das 7 da manhã às 11h30 da manhã, eu atendia 35, 40 pacientes em 3 horas. Então, eu atendia 10, 12 pacientes por hora, né? A pergunta é, o Rodolfo entregava o que ele poderia entregar como fisioterapeuta? Difícil. Jamais. Não tem como, né? A gente fazia o que dava, um exercício aqui, o TNS, o ultrassom, ondas curtas, lá antigo, né? O forno de Beer que a gente usava, todos os recursos terapêuticos da fisioterapia. Mas aquilo, às vezes, a pessoa estava lá e já tinha feito 30, 40 sessões, e às vezes ela não tinha uma boa resposta, né? E aí, óbvio que com a micro você fala, Rodolfo, mas aí você faz 3, 2 sessões? Sim, porque a micro ela consegue ir atrás, vou voltar lá no que a gente falou da micro, a causa do problema. E quando a gente atua na causa, eu possibilito o corpo de responder mais rápido aquilo e resolver mais facilmente. Não quer dizer que, Rodolfo, então quer dizer que o TENS, o ultrassom não serve para nada? Não serve. É complementar. Sim. Eu posso até estar lá fazendo todos os recursos terapêuticos básicos da fisioterapia, que são válidos. Mas na hora que eu faço a micro, aqueles recursos, eles ganham força para um resultado... Potencializa. Para um resultado mais rápido. Então, você que vai vir fazer a micro, vai ganhar uma ferramenta que pode te possibilitar ter um recurso de resultado muito mais rápido. Além de você dar valor à sua consulta. Hoje eu poderia falar que uma sessão média de microterapia pelo Brasil, está na faixa de 300, 350 reais. Mas eu sei que em São Paulo tem pessoas que consultam a 800 reais uma consulta de microterapia. Então, ou seja, ela tem um valor... Enquanto fisioterapeuta, esse valor é absurdo, pensando em trabalhar numa sessão... Porque eu não desconheço, né? Não sei qual o valor, de quanto custa hoje um atendimento de fisioterapia. Só para você ter uma ideia, lá atrás, quando a gente atendia convênio, uma sessão para pós-operatório de joelho do fisioterapeuta por convênio, você recebe em torno de 5 reais. Jesus amado. Certo? Então, assim... É baixíssimo. Pelo menos na nossa região. Na época ali, aqui, né? E a gente sabe que isso pode variar muitas vezes de região a região, mas os convênios pagam, na realidade, pouco ao físio, né? Então, se eu puder cobrar numa sessão 300 reais, se eu pensar que... Vamos supor que ele me pagasse 30 reais lá. Nós estamos falando de 10 sessões em uma. Então, em vez de você ficar 10 horas, você vai ficar 1 hora para ter os mesmos 300 reais. E qual é a vantagem maior? Você está indo atrás da causa, você está vendo o seu paciente como um todo, você está possibilitando ele de ter um resultado rápido a partir daquilo, correto? Você não está tendo o desgaste que você tem de ter 10 pessoas ali aquele tempo, correto? Sim. E você pode programar as suas sessões, né? Porque se eu vou atender ele daqui 45, 60 dias, eu posso ir colocando outros e você vai tendo um trabalho bem mais fácil. De uma forma cronológica, você atuar no seu consultório, né? Então, isso facilita muito para nós, né? E é, óbvio, muito gratificante, né? Não tem aquele desgaste tão grande
do fisioterapeuta. E volta a colocar. A micro vai auxiliar outros métodos também. A pessoa está fazendo lá um trabalho postural. Ele pode ter informações de traumas que estão impedindo ele de fazer aquele exercício. Ele não tem um bom resultado porque aquele resultado está limitado pelos traumas que ele carrega. Certo. A hora que eu corrijo aquilo, o exercício postural pode ficar muito mais fácil. Uhum. Né? Então, ela pode ajudar você nesse ponto. Então, se o fisioterapeuta ou o veterinário vir procurar a micro, é justamente tratar a causa, identificar a pessoa e olhar para a pessoa de uma forma integral, um corpo como um todo, correto? E buscar, muitas vezes, o resultado mais rápido, porque você vai atrás da origem do problema e não fica batendo apenas em cima do sintoma. Sabe o que me ocorreu aqui enquanto o senhor estava falando aí, doutor Rodolfo, com relação, assim, voltei um pouco lá atrás. Antes era um outro instituto que dava a formação. E aí você estava falando que a pessoa faz a formação básica, depois do básico ele vai fazer as extensões. Mas nesse período onde eu comecei lá, fiz a minha formação inicial, fiz o básico, teve essa mudança. O professor Grosjean mudou o entendimento dele com relação a como a microfisioterapia deveria ser administrada no Brasil e mudou de instituto. Eu posso, com a minha certificação anterior, dar continuidade aos meus estudos no IBM? Sim, na realidade isso não mudou nada, absolutamente nada. O que era microterapia no outro instituto continua sendo microterapia no IBM também. Tá. Então, se alguém fez a formação em microfisioterapia com o instituto anterior, ele tem a formação básica, ele pode vir aqui no IBM dar continuidade à sua formação às extensões dos avançados. Uhum. O certificado que ele tem lá é válido aqui da mesma forma. Principalmente porque fomos nós que estávamos lá ministrando as aulas, nós sabemos o que ele teve e ele está dentro da microfisioterapia. No momento, o instituto ele era certificado, tá tudo certo. Então, aquele certificado que ele tem é válido, aí ele dá continuidade às extensões e novos conhecimentos. Tá. Então, ele vai vir aqui e vai ser recebido de braços abertos para a gente dar continuidade a isso. Certo. Se eu fiz a minha formação, então eu tenho a formação básica em microfisioterapia. O senhor falou aqui pra gente que eu tenho acesso a praticamente 60% aí daquilo que é a microfisioterapia. Por que eu deveria, então, fazer essas extensões que o senhor colocou para mim aqui? Tá, entenda que tudo que ele foi construindo, durante esses 40 anos que vem a microfisioterapia, ele foi observando, então, novas maneiras do corpo se adaptar para se manter e sobreviver. Então, com o que a gente tem na base é a construção que eles tiveram lá na década de 80. Uhum. E depois eles continuaram estudando, que não é à toa que o Grosjean, com 85 anos hoje, ainda está estudando ainda e vendo coisas novas. Por quê? Ele tem observado que o corpo também se adapta de maneiras diferentes. E às vezes, só com aquela parte que ele tinha de base, faltava ainda outras portas a serem acessadas. Uhum. Então, às vezes, eu tenho um resultado com o meu paciente, mas às vezes eu não chego àquele resultado tão satisfatório como eu gostaria. Por quê? Porque pode ser que eu não estou conseguindo acessar algumas áreas que eu não tenho ferramentas do que está nessa construção avançada. Isso não foi visto lá no início. Não foi visto no início. Então, eu tenho formas de acessar de uma outra maneira, onde eu ganho novas ferramentas para ter os meus resultados. Então, às vezes, faltou alguma coisa e ele tem desenvolvido novos pontos e novas ferramentas para interpretar isso. Aquele paciente que eu tratei, parece que ele voltou com um pouco do sintoma, ele ainda permaneceu com outros sintomas, porque pode ser que com essas ferramentas da base, eu não consegui acessar essa informação. Mas na hora que eu vou para as extensões, eu tenho maneiras de acessar essas portas que estavam ali, impedindo esse reorganizar do corpo, e ali eu consegui os resultados mais satisfatórios. Então, é certo eu dizer que eu fazendo as extensões, dando sequência no meu conhecimento com relação à microfisioterapia, nos meus estudos, eu também vou tornar mais fácil o meu trabalho, porque se eu estou tendo acesso a novas ferramentas, novas informações, novas páginas, como se diz aí no Instituto, na microfisioterapia, isso também passa a facilitar o meu trabalho, porque eu estou pensando assim, se eu estou lá na base, por mais que eu tenha tanta informação, eu tenho menos ferramentas para eu trabalhar, eu tenho um pouco mais de dificuldade, não é isso? Sim, porque a hora que você vai lá para frente, você começa a encaixar informações que a gente tem na base. Certo. Isso é interessante da metodologia da microfisioterapia que o professor Daniel Grosjean segue até hoje. Então, hoje ele está lá na terceira extensão. Mas aquela terceira extensão, ele puxa muitas vezes pontinhos daqui da base. Então, na realidade, está tudo encaixado dentro de uma linha. Certo. Então, a evolução é constante, né?
mas vem de um mesmo local. Certo. Então, aqui eu tenho um entendimento. A hora que eu vou para a primeira extensão, você já começa a entender aquela base de uma forma diferente. Porque aqui ele conseguiu compreender melhor o que ele deu lá na base e ele encaixou novas ferramentas para aquilo. Vou para outra, a mesma forma. Na extensão 2, né, que a gente fala, que é o E3, que são as proteções, a gente vai em tudo que o corpo possa estar protegendo e impedindo de o corpo ter sintoma. E às vezes, se eu tiver essas proteções, pode ser que às vezes, na hora que eu tô lá na base, eu não encontre bloqueio. Por quê? Porque o corpo tem uma proteção, eu preciso tirar primeiro essa proteção para depois eu acessar a informação que está na base. Certo. Então você vai ganhando conhecimento e, como você falou, às vezes eu vou facilitando a linha de raciocínio e o entendimento de como o corpo faz para se manter e se equilibrar. Então, tá claro para mim, então, que se eu ficar na formação básica, eu vou conseguir, sim, ter resultados. Alguns não vou conseguir ter resultados, né? Mas se eu der continuidade nos estudos, eu vou, óbvio, ter mais informações, mais ferramentas. Isso vai facilitar também para mim. Mas o melhor de tudo, eu vou conseguir entregar mais resultado para o meu paciente, não é isso? Sim. Resumidamente. Resumidamente é isso. A base, com o básico, a gente tem muitos resultados. Mas pode ter muitas coisas que eu não consigo um resultado satisfatório, porque tem coisas que estariam lá para cima e que eu não tenho acesso, porque eu não tenho as ferramentas necessárias para acessar aquilo ali. Legal. Né? A gente fala, você está lá na sua casa, tem diversas janelas, portas e tudo mais, mas se você tiver só uma chave de fenda, você vai mexer em tudo? Não dá. Não, porque em alguns lugares vai ter uma chave Phillips, outra uma chave Allen, você precisa de outras ferramentas. Sim. Então, a extensão me dá essas novas ferramentas e o entendimento do que eu posso trabalhar com tudo. Perfeito. Bacana. Bom, eu estou bastante satisfeito com as informações já, viu, Dr. Rodolfo? Mas se eu ficar à vontade para trazer alguma coisa, algo mais, né, que queira contribuir, passar para quem está acompanhando, assistindo esse vídeo nesse momento. E já convidá-los, né, para que acessem www.ibmicrofisioterapia.com.br. Lá tem também um pouco de informação e tem os contatos para que você possa tirar as suas dúvidas com relação a como que você pode se inscrever, se matricular para essas turmas. Todas essas turmas que o senhor falou aqui, do básico, aqueles 6 dias de cada módulo e tal, todos eles são feitos em turmas, em aulas presenciais, com a prática das ações. É isso? Teoria pessoal, e prática junto. Tudo junto ali, tudo, né? Junto. Vai fazer na maca lá e tudo. Na maca, ele vai escutar a teoria, vai ver todos os mapas, vamos passar por todos os mapas, vamos explicar cada mapa, para que serve, como que faz. Vocês vão para a maca e eles são monitorados enquanto praticam pelos professores e pelos monitores. Tá? Até vou voltar um pouco lá, você perguntou o que mais o IBM pensa nessa estruturação. É interessante que nós temos uma ideia, e esperamos que isso seja logo, da gente ter clínicas estágio. Ah, que bacana. Para quê? Para que o aluno que tem a formação em microfisioterapia possa vir até nós, né, e atender conosco aqui, monitorando e auxiliando ele a fazer o atendimento em pacientes reais. Né? Então, a gente tem uma ideia muito legal, que seria atender de uma maneira mais... a população de uma maneira geral, com um custo muito baixo, mas justamente para propiciar aos fisioterapeutas atenderem, praticarem para ganhar mão e ganhar mais confiança no método, né? Sim. Porque todo mundo fala, microfisioterapia é difícil. Não, microfisioterapia não é difícil. Microfisioterapia, ela pode ser trabalhosa, porque ela exige de nós uma dedicação, um estudo, uma busca, um querer, né, para alcançar os seus resultados. Então, ela não é difícil, mas ela dá um trabalho para você. E óbvio que você vai ter que sair daquela zona, muitas vezes confortável que você tá, de receber aquilo de mão beijada. Você vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que colocar a mão. E você acreditar um pouco mais na sua confiança do que você está localizando. Então, essa é uma ideia, da gente criar essas clínicas, escolas, vamos pensar assim, para receber os alunos e atender os pacientes reais com monitores que possam auxiliá-los ao atendimento. Então, essa é um outro... Acho que tudo isso que o senhor está trazendo e falando aqui com relação ao como que o IBM pensa, né, com relação a qual a sua responsabilidade com a microfisioterapia no Brasil, acho que ela fecha aí com a logomarca, né? Tem a logomarca que tá até atrás ali, ó, do IBM, que tem uma mãozinha. Aquele logo lá é da microfisioterapia. No mundo inteiro, aquele círculo lá, tal, é do mundo inteiro. E embaixo tem a mãozinha, essa mãozinha só no Brasil, que significa que o IBM apoiando a microfisioterapia no Brasil, não é isso? Essa é a ideia. Acolhendo a microfisioterapia, né? Sustentando ela da maneira com que ela deve ser sustentada, porque é um método que revolucionou a minha vida pessoal, minha vida profissional, e acredito que vem transformando vidas aí
dos fisioterapeutas, de muitos pacientes que recebem esse método, que já passaram por essa experiência. E assim, né, eu tenho pacientes que estão comigo há 18 anos, que fizeram lá as 3 sessões lá no começo, e hoje, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, ou acontece alguma coisa, vai lá para fazer a microterapia, para interpretar e entender melhor o que o corpo dela está muitas vezes bloqueado, impedindo de se corrigir. Isso é uma coisa que você falou agora que eu achei interessante. Por exemplo, eu fiz a microfisioterapia, fiz lá minhas 3 sessões, deu tudo certo, tô zerado. Isso não significa que eu não vou ter que fazer novamente, porque a gente continua vivendo, né? E a gente continua vivendo, continua sofrendo os traumas, continua tendo as complicações, continuam surgindo os sintomas. Então, de tempo em tempo, eu preciso, obviamente, retornar lá para fazer mais uma consulta, né? É interessante, eu sempre coloco para os meus pacientes, até anoto na ficha, né? Depois da 3ª sessão, para que ele venha fazer uma manutenção. Então, a cada 6 meses, 1 ano, que ele venha, independente se ele está com sintoma ou não. Porque, como você disse, traumas, nós vamos sair daqui para fora, já vamos encontrar eles, né? Então, óbvio que a gente vai estar vivendo e tendo esses traumas que podem vir prejudicar a gente no futuro, né? Um ponto é interessante citar. Quando a gente faz a micro, quando você estimula aquele ponto, daquele traço, daquele trauma que está ali registrado no corpo, você está estimulando o corpo a reconhecer aquele trauma. Isso também é uma porta que pode dar uma força para o organismo amanhã. Quando ele viver um trauma parecido com aquele que ele já teve, mas que eu já estimulei o corpo a reconhecer, ele vai sofrer, porque o sentir o trauma é normal. Correto? Porém, ele já tem armas muitas vezes para reconhecer. Já sei como resolver isso aí. Se restabelecer. Então pode ser que ele tenha queda, mas ele consiga se restabelecer mais rápido. Eu venho lá ter uma dor, mas 2, 3 dias o corpo já resolve. Já resolveu. Então a micro também eu vejo muito isso. Pessoas que fizeram, passaram por toda a parte das 3 sessões, melhoraram. Aí passa um tempo, teve um trauma, passei por aquilo, senti, mas depois resolveu rápido. Então o corpo também... É um sistema de aprendizado para o próprio corpo. Como administrar essa situação. Ela dá a capacidade de reconhecer, né? Então a manutenção é muito interessante. E é legal que às vezes aparecem os pacientes que faz 2 anos que não vem na clínica. Pô, Rodolfo, tô com uma dor aqui, assim, assado, já faz tanto, já fiz isso, aquilo. Aí lembrei de você da microfisioterapia, aí eu vim aqui. Ou seja, ele esqueceu, Deletou, né? Veio, quando não viu mais outra solução, foi lá na micro. Vou lá. Vamos deixar aqui um abraço, posso deixar um abraço aqui especial para o Dr. Rodrigo Rabotini, doutora Rosana Ancona, né, que também são integrantes aí do IBM, do Instituto Brasileiro, junto do Dr. Rodolfo Biasi. Então, um forte abraço para vocês, com certeza vão estar assistindo esse vídeo aí em algum momento. Deus abençoe vocês aí, muito obrigado por toda a parceria e por terem, junto com o Rodolfo, aceito essa grande missão, responsabilidade, né? aí. Essa grande missão de administrar aí Estamos firmes e fortes. Nós já estamos juntos aí há mais de 20 anos, que a gente... O Rodriguinho, parece que eu vou falar que eu sou mais velho que ele, mas não sou não, tá, gente? Ele foi meu aluno na terapia manual, eu dei aula para ele de terapia manual. Você começou a dar aula cedo, né? A Rosana também, tá? Elas fizeram terapia manual e aí depois fizemos a micro tudo junto, né? Legal. Cara. E hoje assumimos essa responsabilidade aí. Um abraço aí ao Rodrigo, à Rosana. E vamos junto aí, seguir nessa força, no apoio aí à microfisioterapia, né? Então, ótimo. Olha, eu vou encerrando aqui a minha lista de perguntas aqui ao Dr. Rodolfo Biasi, mas deixo aberto também para que o senhor possa colocar algum fechamento, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade, ou então a gente já pode se despedir de quem está nos acompanhando nesse momento, tá? O que eu quero deixar aí para vocês é assim. A microfisioterapia é um método, então, que vem se destacando, que vem crescendo no Brasil e no mundo, né? No Brasil, ela vem ganhando um corpo muito grande, né? Para tanto as pessoas que queiram procurar tratamentos, que possam complementar, né? E melhorar a sua saúde, porque busca essa visão mais integral do corpo. E para você, fisioterapeuta, que quer buscar um conhecimento diferenciado dentro da fisioterapia, onde você pode ter resultados melhores, maior valorização, às vezes até profissional, pessoal, e ganhar, né, uma possibilidade dessas ferramentas que vão trazer novos recursos para que você possa atuar de uma maneira diferenciada em seu consultório. Nós estamos aqui do IBM, tá, com esse curso fantástico que eu sou suspeito a falar, que mudou, revolucionou a minha vida de maneira geral, tá?
Então, nós estamos aqui de portas abertas para você que tenha dúvidas sobre o que é micro, o como funciona, o como é feita. Pode entrar em contato ali pelo site, como a gente colocou, www.ibmicrofisioterapia.com.br. No nosso Instagram também, o @ibmicrofisioterapia. Você pode estar ali com a gente nas nossas mídias, que a gente sempre está postando e colocando algumas informações para que vocês ganhem, né, mais informação, mais acesso à microfisioterapia. Então, e queria, óbvio, agradecer aqui ao Nilson, tá, gente? Tamo Porque junto. é a pessoa que entrou nessa barca com a gente também, ele entrou no começo na microfisioterapia, assumindo aí a parte de administração, de mídia, de publicidade, e agora é o nosso narrador aqui, não, narrador Sou não. o âncora agora. O âncora da TV IBM, né? Ganhei A gente tá passando esse conhecimento para vocês, ele, a esposa dele, né, a Fernanda, e óbvio, né, agradecer a nossas famílias, tanto a minha, do Rodrigo, da Rosana, que acolheram junto, né, e assumiram junto toda essa responsabilidade de fazer com que a micro desenvolva, né? É muito bem lembrado, né? Porque com isso a vida de vocês virou uma bagunça, né? Pensando por esse lado, onde vocês não têm mais tempo para nada, né? Então abrem mão da família. A família acaba dando sofre, né, sofre um pouco com isso, né? A distância. O pai, a hora que era para estar em casa, tá viajando, né? Tá indo pro outro lado. Enfim. Mas então, um beijo para a família de todos vocês aí. Deus abençoe. A nossa. E obrigado, viu, Nilson? Obrigado junto. por todo o trabalho aí que você tem feito. Isso está sido fantástico para nós, cara. É um prazer. Beleza? Então, encerramos nesse momento aqui a nossa participação. Primeira gravação na TV IBM. Forte abraço. Valeu, galera.